Insights, o podcast do Bradesco. O Brasil também tem que acelerar essa agenda verde, apesar de ter uma matriz limpa, de ter uma concentração grande da indústria de transportes que usa biocombustíveis, mas é por isso que a gente tem que acelerar, porque senão não vai dar tempo. Uma redução de 25% ela é relevante, né? E 2032 tá logo ali, né? Mas particularmente no Brasil, você tem 1/3 dessa conta do Net Zero tá em combustível em geral, né? Então, assim, a matriz energética ela é um pedaço da conta, a gente já fez um progresso muito grande, mas não podemos esquecer que o Brasil é um país que tem, por questões aí históricas, um modal rodoviário muito grande e basicamente em cima de diesel, né? Olá, tudo bem? A gente acabou de ouvir alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O Brasil é protagonista na transição para uma economia verde. Uma das bases para essa mudança são os biocombustíveis, e nosso país sai na frente nos recursos para produzi-los. A gestora Tivio Capital elaborou um estudo sobre este potencial do país e como isso pode gerar diversos investimentos. Para detalhar esse estudo, hoje nós vamos conversar com Henrico Trota, Head de Research da Tivio Capital. Henrico, bem-vindo ao Insights. Obrigado, Priscila. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Quem está conosco também é o Rodrigo Freire, gestor de energia e estrutura da Tivio Capital. Rodrigo, bem-vindo também ao Insights. Obrigado, Priscila. Obrigado, Falanga. É um prazer aqui conversar com vocês. E quem está de volta ao Insights é o Vicente Falanga, Head de Análise de Petróleo, Gás e ESG do Bradesco BBI. Falanga, bem-vindos de volta. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com você novamente. Henrico, queria começar te perguntando sobre esse estudo que vocês fizeram, que vocês transformaram também num relatório, né, que vocês vão divulgar aí para o mercado. Esse estudo traz algumas visões e oportunidades dentro da economia verde. Então, você pode contar para a gente aí alguns highlights desse estudo e qual foi o objetivo por trás desse estudo? Legal, Priscila. A gente fez um relatório focado em biocombustíveis, né? Dentro da Tivio Capital, a gente tem uma área de research que tem 2 mandatos principais, né? O primeiro é garantir profundidade nas teses que a gente tem, nas principais verticais que a gente tem dentro da gestora. A gente tem uma vertical de energia e infraestrutura, né? A gente está aqui com o Rodrigo, ele vai comentar um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem o foco de ter um produto focado em transição energética. Quando a gente fala em transição energética, você tem muitas subteses, e uma delas acaba sendo biocombustíveis. Então, a área de research tem um mandato interno de dar profundidade nessas teses. Quando a gente fala em biocombustíveis, é uma cadeia enorme, né? E acho que o objetivo do estudo era identificar todos os biocombustíveis que a gente tem no Brasil e onde tem umas oportunidades de investimento, né? Então, esse é o foco do relatório. É um relatório que tem 100 páginas, né? Então, é um relatório bem profundo, bem denso. Logicamente, a gente fala dos principais biocombustíveis que têm potencial de crescimento muito forte no Brasil. A gente já tem 2 que são os mais famosos, né, porque já estão desde aqui no Brasil, desde a década de 70 e 80, que é principalmente o etanol, né? A gente teve o pró-álcool no Brasil, mas a gente detalha outros biocombustíveis, e tem biocombustíveis que são considerados mais combustíveis do futuro. Então a gente entra um pouquinho mais em biodiesel, a gente fala de biogás e biometano. Tem uma outra forma de biodiesel, que é um diesel mais refinado, que a gente chama de HVO, ou diesel verde. Então a gente acaba detalhando um pouquinho mais sobre esse biocombustível. E também tem o SAF, que é a querosene verde de aviação, que é outro biocombustível que a gente acaba detalhando um pouquinho mais. Mas acho que o foco do relatório era mostrar como que o Brasil está posicionado dentro dos biocombustíveis, quais são esses biocombustíveis e onde estão as oportunidades de investimento, né? Então, o Research ele trabalha muito lado a lado aqui com os gestores da Tivio Capital para dar profundidade nas teses de investimento, e aqui no caso de energia e infra, muito focado no tema de transição energética. Que é o tema do momento, né? Um tema super quente, porque a gente sabe que é necessária essa transição, mas também existe um custo atrelado, né? Exatamente. E acho que a ideia, todo estudo interno que a gente fizer, nesse relatório, ele teve um objetivo de dar profundidade setorial, focado em biocombustíveis para dentro de casa, para dentro da Tivio Capital, mas o objetivo também é publicar
esse relatório para fora, porque, de uma forma ou de outra, mostra como que a gente enxerga as teses que a gente tem dentro dos fundos, dentro dos produtos ativo capital. Então, esse é um estudo interno que a gente vai dividir numa série de biocombustíveis e está publicando a mercado, e mostra também muito a visão que a gente tem dentro de casa sobre o setor. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais aqui durante o podcast, mas esse foi o objetivo do estudo. Bacana. Muito bacana. E assim, vocês mencionaram alguns já biocombustíveis que o Brasil tem potencial para produzir, SAF, biometano. Assim, se vocês pudessem listar quais são os principais biocombustíveis que a gente tem potencial aqui e por quê, né? De onde viria essa vantagem competitiva? Legal, Falanga. Olha, assim, a resposta curta para isso é que o Brasil pode produzir essencialmente todo tipo de biocombustível hoje, né? E isso está ligado muito pelo potencial agrícola do país e por ser um dos principais exportadores de commodities. Naturalmente, quando você pensa que biocombustíveis vêm dessa mesma fonte aí, o Brasil se coloca como um possível protagonista, né? Acho que tem um segundo fator interessante de comentar, é o fato de, quando a gente fala em transição energética, né, em economia verde, o Brasil ele acabou fazendo essa transição energética por necessidade muito antes do que o resto dos outros países, né? Então você fala de questões como o pró-álcool, por exemplo, no final da década de 70. Hoje você tem uma frota de carros aqui no Brasil, em sua grande maioria já com combustível flex ou que já rodam com etanol. E o mesmo paralelo pode ser feito para energia. Então, construímos Itaipu na década de 80 e o resto do mundo foi investigando e olhando para a energia renovável e para biocombustíveis. Posteriormente, acho que sim, tem uma questão muito de custo, né? Ainda existe um trade-off, mas o Brasil, por ter largado na frente e investido nisso, hoje se coloca numa posição onde existe uma produção já representativa e com custos competitivos. Quais políticas você poderia citar aí para o uso do etanol? A gente saiu ali do pró-álcool, né? Acho que a gente foi bastante pioneiro nisso, mas falando de combustíveis mais modernos aqui, como do biodiesel, por exemplo. Eu vou pegar essa. Eu acho que, assim, na parte de regulação, a gente tem a ANP, né, que também já atua desde a década de 70. Agência Nacional de Petróleo. Exato. Assim, hoje a gente já tem delimitado os percentuais mínimos obrigatórios do etanol na mistura de gasolina, né, e também do biodiesel dentro do diesel. Então, a ANP regula esses percentuais mínimos, né? Tem outros programas aí que já passaram na Câmara que eventualmente podem até aumentar o percentual mínimo obrigatório. Mas o intuito desse percentual é para reduzir a emissão enfim, a pegada de carbono e a emissão de gases. Exato. A gente até tem dados, a gente pode falar mais para frente, mas assim, o veículo a etanol emite muito menos CO2 ou gases de efeito estufa do que um veículo a gasolina, né? Então, a ideia também de ir aumentando a mistura faz um pouco parte da agenda também do Brasil de migrar para uma economia mais verde, né? E reduzir a nossa dependência também, né? Exato. Se o pró-álcool ele foi criado lá na década de 70, né? Para contornar a primeira crise do petróleo, né? Então, isso foi aí um dos grandes vetores de crescimento para a indústria de etanol, de álcool no Brasil. Então, o Brasil, ele, ao longo das últimas décadas, e também as políticas públicas, elas também miraram essa redução na dependência do próprio petróleo, né, do combustível fóssil. É por isso que a indústria de etanol hoje é tão desenvolvida no Brasil, né? A gente teve outros programas que foram criados ao longo das últimas décadas, né? Então, o próprio biodiesel, você teve o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que foi criado lá em 2005. Então, o biodiesel começou a entrar aqui na mistura do diesel fóssil. O biodiesel é feito a partir de qual cultura? Somente soja, né? Esse usa o óleo de soja, né? Então, essa é a principal matéria-prima hoje. E, logicamente, o etanol acaba vindo da cana-de-açúcar, né? A gente teve políticas mais recentes, você teve o RenovaBio, né, que acaba sendo uma política nacional de produção de biocombustíveis aqui no Brasil. Foi feita lá em 2017, né? Então, é para estimular e, de fato, aumentar a participação dos biocombustíveis dentro da matriz do Brasil. Inclusive, a gente teve a criação dos CBIOs, né, que funcionam como
créditos de descarbonização, são negociados na Bolsa, na B3, né? Então, você teve o RenovaBio, que foi criado lá em 2017. E aí, mais recentemente, né, acho que tem ganhado também um pouco mais de destaque na mídia, até porque o Brasil tem liderado a presidência lá do G20, né? Então tem toda essa agenda verde que é globalmente, e o Brasil também é muito importante dentro desse contexto, mas a gente teve o programa Combustível do Futuro, na verdade ele foi lançado lá em 21, ele foi remodelado, passou na Câmara agora em março desse ano, mas a ideia é incentivar a pesquisa e desenvolvimento de combustíveis do futuro mesmo, tecnologias novas que ainda hoje são mais incipientes no Brasil, e aí passa muito por biometano, né, que aí também, de fato, é criar um programa nacional de biometano hoje no Brasil. Envolve o diesel verde, que é aquele biodiesel mais refinado, né, porque hoje o biodiesel você não consegue colocar ele no motor de combustão diretamente, né, ele tem que ir na mistura, ele gera muito resíduo. O diesel verde é uma forma mais pura, que de fato é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia de drop-in, que você pode colocar direto no motor a combustão. E também tem o querosene da aviação verde, né, que é o SAF, do inglês Sustainable Aviation Fuel. Também é outra tecnologia que o Brasil também teria muito potencial de desenvolver, pelo fato de ser o celeiro do mundo, de ter muita matéria-prima, né? Quando a gente pensa no SAF, essa querosene da aviação verde, a gama de matérias-primas que você pode utilizar para a produção do SAF ela é muito ampla, né? Então, por isso que o Brasil teria um potencial enorme aqui de produzir SAF. E acho que o programa Combustível do Futuro vem para tentar acelerar e dar incentivo também para esses combustíveis do futuro, até porque passa aqui muito pelo custo de produção, né? Então você tem uma ou outra tecnologia que acaba precisando no começo de algum incentivo fiscal, né? Então acho que o Combustível do Futuro, esse programa vem para endereçar isso, né? Bacana. E vocês mencionaram também, né, assim, que o Brasil está bem colocado, assim, de uma certa forma, no ranking global de biocombustíveis, né? Quem que está na nossa frente? Quem que está despontando no nosso retrovisor aí? O que a gente tem que fazer, talvez, para manter esse ranking, né? Assim, como é que tá? Quem são os outros países que também, talvez, estão indo bem nesse ranking aí que a gente tem que ficar de olho? Legal. Eu acho assim, Brasil, por natureza, assim, por nascimento e vocação, de fato está muito bem posicionado, né? A gente falou um pouco do etanol, que os Estados Unidos têm uma produção grande de etanol de milho, né? Então eu acho que os Estados Unidos naturalmente teria muita vocação aqui também para exportar etanol. Tem outros países que têm despontado mais por necessidade, né? Quando a gente olha o biodiesel, a Indonésia acaba surgindo como um grande player de biodiesel, até por conta do óleo da palma, né? Que é um país que é muito rico em palma, em óleo de palma. Então a Indonésia, no relativo aqui para biodiesel, é um país super bem posicionado. E acho que aí você tem outros países que têm desenvolvido também biodiesel, como a própria Alemanha, também por necessidade, né? A Europa acaba sendo muito dependente de gás natural. A Europa tem uma agenda mais forte aqui para a transição energética, né? Para uma economia mais verde, né? Então tem um objetivo lá de diminuir a dependência do carvão, né? Que acaba sendo uma fonte super barata de geração de energia, mas muito poluente, né? E aí, Rico, desculpa te interromper, mas complementando, né? Acho que ali na Europa talvez você vá ter outros fatores, a própria, assim, fatores adversos ali, questão de geopolíticos, né? Exato. Então, assim, guerra. A gente viu a crise ali com o gasoduto. Exatamente. Né? E aí, naturalmente, então, assim, você tem essa agenda mais de desenvolvimento, vamos dizer assim, e de fomentar, pensando na preocupação com o meio ambiente, e por outro lado, você tem pressão negativa ali. E questões como garantir segurança alimentar ou garantir um fornecimento de gás, né, ou para atender as necessidades energéticas, especialmente pensando que a Europa lida com questões climáticas, você tem uma conta de aquecimento ali que é alta, né, e algumas soluções surgindo. Então, hoje em dia, você já tem regras específicas que favorecem, por exemplo, a adoção de bombas de aquecimento solar. Mas aí, de novo, você volta para o Brasil, né, e pensa assim, o potencial é muito grande pela incidência de sol, pela produtividade do solo, pela extensão, né, de territorial. O Brasil é um país de extensão continental, ainda que só uma parcela pequena da nosso território seja usado para a produção de commodities e até de biocombustíveis,
Aqui você reúne todas as condições, basicamente, para, de fato, ser muito representativo aí. Acho que ainda tem algumas dúvidas em relação a quais desses combustíveis do futuro. Quando a gente fala em combustível do futuro, para mim tem muito uma pergunta do que vai se tornar, de fato, mainstream ou não. Acho que tem a questão de custo, obviamente, mas tem uma questão também de faz sentido, não faz sentido, vai ajudar a nos levar, né, até onde gostaríamos de estar em termos de... Mas aí você está falando de viabilidade econômica, quando você fala de faz sentido ou não faz sentido? Ou talvez até a impressão que dá é que esse mercado ele é muito local ainda, né? Assim, à medida que ele for crescendo, você vai começar a ter mais... Biocombustíveis não é uma commodity globalizada muito grande ainda, né? Assim, quem que vai sobreviver ao longo prazo para ser de fato o exportador, né? Não sei se passa por isso também. Acho que passa por isso sem dúvida. Assim, vai haver demanda global, de fato. 2, os compradores estão dispostos a pagar o prêmio que se paga para ter combustíveis, enfim, de origens verdes, né? Vamos dizer assim. Acho que essas são grandes questões. E tem outras questões, por exemplo, quando você olha a SAF, né? É um termo hoje super quente, vamos dizer assim, no mercado, mas quando você olha a representatividade disso na conta do Net Zero é muito pequena. E, por outro lado, são investimentos, uma planta de SAF hoje é um investimento de bilhões, né? Então, eu particularmente gostaria de ver, a gente está de olho nessas tendências, mas acredita que são mais de longo prazo. Como isso vai de fato se desenvolver ou não, né? Mas quando você fala de demanda global, vocês acompanham a questão regulatória, né? Então, o que a Europa, o que os Estados Unidos estão fazendo em termos de, como nós fizemos aqui, de ter um percentual obrigatório de um biocombustível dentro do combustível principal, iniciativas nesse sentido. Então, isso já não garantiria, a gente tem como estimar, sei que é muito difícil fazer essa estimativa, né, mas de, assim, os próximos, 10 anos, crescimento dessa demanda global? Tem estimativa, acho que muito partindo de dentro para fora, sem dúvida, mas eu acho que você ainda tem fatores que são difíceis de mensurar, né? Então, particularmente o que você comentou, eu acho que se vi muitas nações saindo na frente e fazendo pledge de net zero. Então, queremos até 2050. O que eu não vi ainda foi um plano de como chegar lá. E agora estão saindo as primeiras contas, vamos dizer assim. A turma está fazendo conta, entendendo que é um esforço em termos de capital e de ciclos muito grande, né? Eu tenho dúvidas se chegaremos lá. Então, eu acho que esses fatores, eles vão... Você vê muita gente fazendo esse compromisso público, queremos, etc. Agora, como se chega lá? E naturalmente, todos os projetos, né, assim, dessa natureza, de infraestrutura, você está falando de ciclos de 10, 20 anos. Ou melhor dizendo, eu acho que a gente já está atrasado, né? 2050 parece longe, mas já estamos atrasados. É que na última COP isso foi um assunto super quente, né? Então você vê que os países têm uma vontade, né? Mas o compromisso em si é mais difícil de ser executado. Né? Sim, e claro, naturalmente existem... Esse compromisso ele não é global ainda. Uhum. Você vê, acho que muita... É localizado. Ou melhor dizendo, tem gente muito importante na lista de poluidor que ainda não pulou no barco e precisa pular no barco, senão a gente não vai chegar lá. Não vamos citar nomes, mas a gente sabe quem são, isso. Né? Vocês poderiam detalhar um pouquinho mais o benefício dos biocombustíveis para a transição energética, para net zero, né? Eu acho que passa um pouquinho sobre o comentário do Henrico aqui, que ele falou que o carro brasileiro etanol ele é mais limpo, talvez, que carro, né, movido a eletricidade, né? Acho que, enfim, se vocês puderem falar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho aí, quantitativamente aí sobre esses benefícios aí. Claro. Olha, assim, acho que os benefícios são inúmeros, tá? Então, primeiro, quando você compara combustível fóssil com combustível de origem renovável, você tem uma diferença de ciclo de produção que é abismal, né? Então, você pensa aqui que reservas de petróleo, elas, bem ou mal, são escassas, né? Estão acabando, tem estudos aí que apontam, tem petróleo para mais 40 anos, 50 anos. Uma vez que isso acabou, você está falando de literalmente milhões de anos para formar novas reservas. Então, isso não é um plano factível, né? Acreditar que isso vai se renovar, não pelo menos na nossa existência. E, por outro lado, quando você fala de biocombustíveis, são culturas, né? Então, você está falando de combustível que deriva de cana, de soja. Então, por essência, você tem uma diferença brutal, que é ciclos de 12 meses, 24 meses, contra milhões de anos, literalmente, né?
Eu acho que o segundo grande benefício é, de fato, você ter uma gama muito grande de possíveis fontes para biocombustíveis e culturas, quando feitas corretamente, né, vamos dizer assim, que respeitam muito o meio ambiente. Então, claro, acho que tem impactos, tem uma questão, você não vai falar de desmatar uma área para transformar em cultura, não faz sentido. Vamos lá, vamos desmatar aqui a Amazônia Pantanal e transformar em plantação para atender ciclo de biocombustível, não vai fazer sentido. Mas quando você pensa em geral o que existe hoje, é naturalmente muito mais alinhado, pensando na produção, né? E aí quando você traz isso para uma realidade, por exemplo, vamos falar de carro, a quantidade de CO2 que se emite para produzir um litro de etanol, ela é muito inferior, né? Você está falando aqui de 70%, 80% inferior em relação à produção de 1 litro de gasolina. Então, só aí você já tem um benefício de quase 80%, e quando você compara o custo, né, na verdade, assim, a emissão ao longo da rodagem, ela também é inferior. Então, tanto a produção quanto a utilização, né? A combustão Perfeito. são mais Perfeito. eficientes, menos poluentes. Perfeito. Né? E quando se fala em net zero, acho que todo mundo olha muito para o lado da matriz energética, que é o ponto de começo, mas particularmente no Brasil, você tem 1/3 dessa conta do net zero tá em combustível em geral, né? Então, assim, a matriz energética ela é um pedaço da conta, a gente já fez um progresso muito grande, mas não podemos esquecer que o Brasil é um país que tem, por questões aí históricas, um modal rodoviário muito grande e basicamente em cima de diesel, né? Quando você olha o outro lado da moeda, que é a questão de adoção de carro elétrico, acho que o mundo inteiro fez um avanço muito rápido, talvez até provocado pelo surgimento de novos modelos e novos players, mas hoje em dia se vê uma certa retraída, né? Todo mundo entendendo que não adianta ter carro elétrico se você não tem infra de carregamento. A infra de carregamento ela traz outras questões por trás. E o próprio descarte da bateria traz um problema. O descarte da bateria é um problema sério. Né? Você carregar o carro também. Né? Exatamente. Você tem um carro elétrico e você está lá na China rodando a térmica a carvão, né? Então... Perfeito. Então tem muita falácia no setor, vamos dizer assim. Acho que você tem a questão do descarte, tem a questão de vida útil da bateria. Ela não dura tanto quanto um carro a combustão, então depois você olha aí no mercado, carros elétricos com 4, 5 anos de uso, praticamente valendo nada, né? E o que se faz com isso? E aí acho que tem um outro olhar que é a produção o movimento que foi muito liderado na Europa, né, de reduzir emissões e downsizing de motores, por exemplo, fazer motores menores, mais eficientes, ele na verdade é mais benéfico, inclusive, para o meio ambiente do que uma troca total para um veículo elétrico, porque você tem questões de descarte, a própria produção da bateria de lítio que se usa hoje, ela emite muitos gases, porém você tem uma questão de offset, então a bateria de lítio é feita na China, legal, ela está poluindo ali na produção, o carro elétrico rodando aqui, ele está poluindo menos aqui, né? Então acho que as falácias então, você cria, existem um déficit de pegadas de carbono. Aqui ou lá. Mas então, lá você tem um superávit. Perfeito. Acho que tem muito essa questão também. Uhum. Legal. Queria te perguntar, Henrico, a gente falou muito aqui sobre questão de segurança alimentar, né, e a competição entre culturas, né? Então, como é que você está vendo aí a necessidade do uso da terra para a produção de alimentos? Isso é um desafio para a produção de biocombustíveis? Elas estão concorrendo diretamente, né? Então, qual que você deve privilegiar? Eu diria que hoje esse é o principal pushback, né? Que acho que o pessoal comenta sobre o biocombustível, né? O principal desafio do biocombustível, né? Que a cultura de cana, de soja, para a produção do biocombustível acaba competindo com o alimento, né? Então isso acaba sendo um dos grandes desafios que são citados quando a gente fala de produção de biocombustível. Só que quando você pega os dados, né? Você olha com um pouquinho mais de granularidade, você vê que isso não é tão factível assim para o Brasil, né? Então, acho que olhando alguns dados aqui, né? Hoje, se você pegar as culturas direcionadas a etanol, dá menos de 3% da área de cultivo que hoje no Brasil é destinado a alimentos, né? Então, o etanol ele é muito pouco representativo quando você compara com as culturas destinadas a alimentos, né? Se você pegar da área total hoje do Brasil, só 8% da área do Brasil
é a área plantada, né? A área destinada a culturas. Se você pegar da área arável no Brasil hoje, só 16% está destinado a culturas, né? Então, você tem um espaço gigantesco ainda em Brasil, né? Esse dado de 16%, né, da terra arável que é cultivada hoje no Brasil, nos Estados Unidos é 70%. Na China é 100%, né? Então, o Brasil ele tem um potencial enorme ainda de explorar outras áreas que são aráveis para cultivo de matérias-primas aqui relacionadas à produção de biocombustível ou até alimentos, né? Então, hoje, para o Brasil, assim, quando você fala em competição de terra, você não tem uma competição grande. Na verdade, tem uma fartura de terra. Né? Exato. É que assim, quando você fala de culturas para biocombustíveis, em alguns momentos você vai ter uma competição de cultura de biocombustível e alimento, porque a cana-de-açúcar ela pode ser direcionada para etanol ou para açúcar, né? E aí envolve também uma arbitragem de preço que o produtor vai estar sempre olhando, né? É uma commodity global, né? Açúcar, então dependendo de onde vai estar o preço do açúcar ou do etanol, ele vai direcionar a produção para um ou outro lado. Mas quando você olha em terras hoje no Brasil, você tem uma quantidade gigantesca ainda de terra para destinar tanto a cultura de alimento quanto biocombustíveis, né? E até acho, né, que assim, isso favorece novamente o Brasil, porque você pega alguns países europeus, por exemplo, eles têm políticas e que têm preocupações de segurança alimentar, até pela própria extensão territorial ou falta de competitividade no cenário agrícola global, onde você tem políticas muito restritas para financiamento de projetos de biocombustíveis, né? Então, nós da Ativo tivemos esse ano em algumas oportunidades visitando conferências na Europa, tentando atrair o capital estrangeiro para essas teses aqui, e você senta com um órgão de fomento europeu e ele fala, não, biocombustível, não, a gente tem uma política aqui que é no food for fuel, né? Não posso usar algo que vai para alimentar o mundo para desenvolver combustível. Então, isso, de novo, acho que acaba direcionando para o Brasil pela extensão territorial, pela falta de proibição, ou pelo contrário, por políticas de incentivo, até históricas, né? E claro, acho que tem uma segunda onda, talvez, de biocombustíveis que vai ser interessante de acompanhar, que são as culturas menos óbvias, né? Então, quando você fala de etanol, tudo bem, é açúcar, é milho, etc. Isso é muito óbvio. Mas o Brasil tem uma série de outras possíveis fontes que não se conhecem ainda, talvez, o potencial energético, mas que tem um valor nutritivo baixo, né? Então, se houver algodão, por exemplo. A macaúba que cresce na Bahia em abundância, ninguém sabia o que fazer com aquilo e, de repente, isso pode se provar, né, viável para um projeto de querosene de aviação ou coisa do tipo. Então, você tem uma série de frutas e que são brasileiras por essência e que tem baixo valor nutritivo. Então não se aproveita, quase como praga, né? Mas de repente se você usa isso numa caldeira ou se você extrai o óleo, e esse óleo pode ter um uso, particularmente o SAF é o biocombustível que aceita uma gama mais ampla de insumos, né? Então eu particularmente acredito que essa segunda onda que ainda está por vir, até por isso que é interessante você ter programas que fomentem pesquisa e desenvolvimento para que surjam outras possibilidades aí, né? Acho que, assim, logicamente no Brasil, né, você pega esse dado de 8% da área total do Brasil que acaba sendo cultivável aqui hoje, lógico, você tem a Amazônia, você tem um Pantanal, né, então assim, quando você faz o número ajustado, ele fica um pouco mais próximo da realidade. Mas acho que quando você pega a terra arável, esse dado, ele é único, né, ele acaba indicando bem o potencial hoje de Brasil. Eu acho que tem outros desafios aqui para biocombustíveis, né, que logicamente quando você olha mais no detalhe, você vê que não é um risco tão relevante assim, principalmente quando você olha os dados de Brasil, né? Mas outro pushback que a gente tem aqui para biocombustível é que se você tiver um uso, mexer muito no terreno, né? Se você fizer desflorestamento para plantar cultura relacionada a biocombustível, aí no net, assim, na verdade, o que você não faz sentido. Né? Então depende muito também do uso da terra. Interessante. E qual que é o market share de biocombustíveis hoje dentro da nossa matriz de transporte e onde vocês acham que dá para chegar? Porque entendo que tem algumas limitações técnicas também, enfim, se puderem falar um pouquinho sobre isso. Legal, acho que hoje os números que a gente tem são algo em torno de 20%, tá? E na nossa avaliação está muito ligado com o que é obrigatório. Então hoje você não tem necessariamente uma demanda específica de biocombustível no setor de transportes, né? Até por uma questão de custo,
mas você tem aí o papel, como a gente comentou, de política pública, ANP, determinando a obrigação. Então, acho que vai continuar nos próximos anos muito ligado a isso e existem, né? Assim, existem perspectivas de que isso possa aumentar e crescer até 30% nos próximos anos. Até um crescimento talvez expressivo, se você considerar nos próximos 10 anos, mas muito orgânico nesse sentido de sempre que houver um aumento via política pública, isso vai acabar impulsionando. Correndo por fora, tem essas outras tendências que a gente comentou. Se de repente SAF vira agora assim, uma preocupação global, o Brasil está bem inserido, aí você vai ver naturalmente uma participação maior, mas eu particularmente ainda vejo muito como o Brasil um potencial grande de exportador, né, de ser um exportador de biocombustível, e internamente eu acho que o que vai puxar o crescimento é muito política pública mesmo. Só complementando assim, se a gente olha só a SAF, né, a demanda para o Brasil aqui de querosene de aviação dá mais ou menos uns 7 bilhões de litros ano. Globalmente esse dado vai para 390 bilhões de litros, né? Então se a gente falar aqui que o SAF pode de fato substituir a querosene tradicional, fóssil aqui para aviação, o mercado endereçável ele é gigantesco, né? Então, dado a gama de matérias-primas que você pode utilizar aqui para produzir SAF, dado o mercado global, acho que o Brasil está super bem posicionado mesmo nessas tecnologias novas. Logicamente tem um investimento alto, né? Hoje você olha o custo do SAF versus a querosene de aviação tradicional é quase o dobro. Né? Então tem também aqui, acho que uma parte mais relacionada a incentivos, a investimentos, né, que é necessário você ter no Brasil para produzir em escala, ser competitivo e atender essa demanda global. Né? Mas então quem está usando o SAF, se ele é tão mais caro que o querosene normal, e se isso não é imposto por regulação, quem que abastece com SAF? Hoje, boa parte desse consumo está direcionado para a Europa. Uhum. Tá? Então, a Europa tem algumas metas lá de redução de emissão, que acaba passando aqui por aviação. Né? Então, nós somos exportadores de SAF. Exato, temos potencial, né? Não somos ainda hoje. Né? Então, essa produção de SAF está mais concentrada hoje na Europa, que é para atender essa demanda local. Né? Acho que o Brasil tem esse potencial ao longo dos próximos anos, décadas, para ser um dos grandes produtores de SAF globalmente. Né? Você tem algumas metas para o setor de aviação em si, que é reduzir em até 15% a emissão de carbono versus os níveis de 2019. Né? Então, para isso, passa um pouco pela produção de SAF, mas, logicamente, hoje, dado o custo, você ainda tem um desafio aqui em termos de escala, em produção, e acho que o Brasil vai ter que se adequar a isso para atender esse mercado global. Inclusive, algumas companhias aéreas europeias, você tem a opção de, quando você compra o ticket... De compensar, né? Pagar uma compensação. Mas aí você está transferindo para o consumidor final uma responsabilidade que deveria ser ali da empresa, né? Sim, por isso que, voltando, né, um tema que a gente comentou mais cedo, que acho que não existe um futuro, assim, necessariamente precisa haver... mais do que simplesmente subir a barra das exigências, você precisa criar condições para que isso seja competitivo, né? Então, assim, seja via incentivos, mas fomentando escala, fomentando o P&D, fomentando uma série de fatores que vão dar uma competitividade, e isso vai parar de pé por conta própria e não porque você tem lá, né, uma regra que te obriga a fazer isso e, no fundo... se é mais caro para todo mundo, acaba colocando outro fator, que é o bem-estar, né? Assim, e a gente sabe quando essas duas coisas entram em colisão, fatalmente a questão econômica vai pesar mais. Sim. Especialmente no Brasil, que é um país onde é todo mundo sensível a preço, né? Independente da camada social, todo mundo é sensível a preço aqui. Então, acho que isso ainda continua sendo uma dinâmica muito importante do setor, né? Quebrar esse trade-off. Rodrigo, se puder explicar um pouquinho o que são as emissões líquidas de carbono, né? Se o Brasil tem metas para isso, né? E o que a gente precisa investir, se a gente vai chegar lá, enfim, se puder falar um pouquinho sobre o futuro deste tema em particular. Hein? Claro. Olha, emissões líquidas de carbono, na prática, você está falando que é o famoso net zero, né? Você chegar num ponto onde tudo que você emite é compensado por iniciativas que contrabalanceiam, seja por absorção ou por redução mesmo, ou por absorção de carbono de volta para a atmosfera. Então, assim, no fundo a gente está falando de chegar numa soma zero ali, por isso que é líquida, você nunca vai conseguir neutralizar emissões brutas, vamos dizer assim.
né? A gente ainda vai continuar dependendo e isso é um ciclo natural, porém você investindo em mitigantes disso, é possível chegar num estado ali de equilíbrio onde a conta quase fecha, né? Então, assim, o Net Zero, ele nada mais é do que isso, é um compromisso feito aí público, né? Um pledge público de várias nações de fazer um esforço e chegar em 2050 nesse estado de soma zero. Acho que os investimentos, como a gente comentou, são muito grandes, né? Particularmente para o Brasil, a gente está falando de 2 trilhões de dólares. E aí, dividido em 3 grandes frentes, a principal é transporte, tá? A gente está falando de quase 1/3 dessa conta é transporte, onde biocombustíveis vai ser um dos principais fatores aí. Aí você tem uma questão de matriz energética, que vai continuar sendo relevante, e uma terceira frente aí, que é de processos industriais, né? E particularmente em processos industriais, você também tem movimentos ou cobranças de que eles se tornem mais verdes, mais sustentáveis. Em grande parte dos casos, isso se traduz num consumo energético maior. Então, uma conta ali com várias peças que se movem ao mesmo tempo, né? Mas assim, dito isso, a gente tem o Acordo de Paris lá de 2015, que era você limitar o aquecimento global, vamos dizer, em até 1,5 graus, né? Acho que hoje a gente já, até pela série de eventos climáticos que a gente tem vivido, acho que ninguém está olhando para isso mais, já está, vamos olhar lá direto para o Net Zero em 2050, né? Se a gente pegar, só para complementar, né? O Brasil ele tem meta de chegar em 2032 com uma emissão aqui de 884 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né? Tá. Se compara isso com os dados de 2022, é quase uma redução de 25%. Uhum. Então, assim, acho que tem os outros países, né, globalmente, que também estão atrasados, né? Mas acho que o Brasil também tem que correr atrás, né? Apesar de a gente ter uma matriz muito limpa, esse dado ele exclui o uso de terra e desmatamento, tá? Mas acho que o Brasil também tem que acelerar essa agenda verde, apesar de ter uma matriz limpa, de ter uma concentração grande da indústria de transportes que usa biocombustíveis. Mas é por isso que a gente tem que acelerar, porque senão não vai dar tempo, né? E acho que não é só o Brasil que está vendo isso, são os outros países globalmente. Então, uma redução de 25%, ela é relevante, né? E 2032 tá lá ou ali, né? Só para fazer um comentário final aqui, acho que olhando o copo meio cheio, né? Então, assim, e eu particularmente tenho acompanhado o setor de sustentabilidade há mais de 10 anos. Há 10 anos atrás, quando se falava em sustentabilidade, estava ligado muito com o conceito de perda. Vamos dizer assim, é um investimento a fundo perdido. Hoje em dia, não, muito pelo contrário, né? Acho que já se quebrou essa sabedoria convencional de que para investir nisso você precisa abrir mão de competitividade. Está cheio de estudos que mostram, inclusive, empresas que adotam práticas de sustentabilidade, em geral, tem até um resultado positivo. Sim. Até porque você está reduzindo riscos ali, né? Riscos de imagem. Perfeito. E quanto custa mitigar um risco ambiental, inclusive. Então, acho que assim, olhando o copo meio cheio, acho que hoje existe um cenário muito mais favorável e vontade, né, assim, do capital estrangeiro de vir para o Brasil para apoiar essas teses, e até os grandes players de indústrias tipo petróleo e gás sendo cobrados de ter uma atuação mais relevante ou de reciclar o portfólio. Então, acho que tudo isso vai acabar impulsionando bem. São ventos de cauda, vamos dizer assim, para o setor, né, particularmente no Brasil. Esse ponto que o Rodrigo falou, né, do net zero, né, que é você chegar ali vamos dizer, na zeragem da pegada de carbono, é um tema recorrente aqui no Insights. Inclusive, a gente tem a série Net Zero, onde a gente chama grandes empresas para contarem quais são as iniciativas que elas têm no sentido justamente de reduzir a pegada delas e tentar chegar ali no zero, né, que é o ideal. Bom, a gente está encerrando aqui a nossa conversa e a gente chega no momento das nossas dicas. Então, vou começar aqui pelo Falanga pedindo uma dica cultural. Falanga. Aproveitando que a gente passou aí pelo momento olímpico, né? Eu recomendo o documentário da Netflix da Simone Biles. Acho que é The Rise of Simone Biles. Eu assisti. Assim. Muito bom documentário. E ela fala muito também da importância de saúde mental, né? Porque ela saiu ali do circuito de competições para cuidar ali da saúde mental dela. Né? É isso aí. Você, Henrico, o que você traz para os nossos ouvintes? Vamos lá, vou aproveitar o tema de transição energética e vou falar de um livro que
que eu li, na verdade é um conto, tá? Ele chama O Homem que Plantava Árvores. É um conto de um escritor francês que chama Jean Giono. Ele escreveu esse conto na década de 50, acabou virando livro só na década de 80, até fizeram um curta-metragem que ficou famoso, mas basicamente é a história de um pastor francês. Ele vive numa região lá da França que é super árida, não tem vida, não tem árvore, e esse pastor começa um processo de plantar árvores nessa região, e é um processo gradual, processo lento. Então todo ano ele planta árvores e ele vai repetindo esse processo ao longo de décadas. E o narrador, né, que interage com esse pastor, ele vai voltando para a região ao longo dessas décadas. E a região muda totalmente, né? Acaba nascendo uma floresta, o que traz mais biodiversidade. Biodiversidade, né? Você acaba criando um rio que passa por essa floresta. E acho que a história acaba sendo bem bonita. É um livro bem curto, assim, você consegue ler ele numa tarde, mas ele mostra como o efeito composto, assim, de ações favoráveis ao meio ambiente acabam, no longo prazo, criando um efeito, assim, transformacional. Então, acho que a gente está falando de transição energética, a gente tem um foco aqui em criar aqui um produto relacionado à transição energética, e é um produto que vai ser criado, é parte de uma ação que é composta e tem um objetivo de ser algo mais transformador, transformacional no longo prazo, né? Então, é um livro bem legal, assim, acho que recomendo a todo mundo ler. Você falou que foi escrito na década de 50? Olha como é atual isso. E é um livro que acaba sendo atual, e é mais a mensagem que passa, né? E como a gente está falando de transição energética, acho que é um livro super legal de ler. Então, provavelmente, não sei se é um livro que todo mundo conhece, né? Porque é um livro mais antigo. Legal. Mas... Eu não conhecia. Antigo, porém atual, né? Se Rodrigo. tivesse começado, né, em 50. Se tivesse começado em 50, a gente estaria... já estaria bem melhor, né? E finalizando aqui com o Rodrigo, o que você vai trazer aqui de dicas? Olha, eu vou na linha do Falanga aqui, eu adoro os exemplos do esporte. Uma série que eu tô vendo atualmente é a do Tour de France. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas sim, também. Muito interessante, muito interessante. Acho que tem duas coisas que me chamam a atenção, e eu gosto do esporte porque sempre tem um paralelo, você consegue trazer muito para o mundo dos negócios, né, em geral. Mas o que me chama a atenção ali, primeiro, é a questão da superação mental, né? Assim, o esforço brutal, o negócio dura dias, semanas ali, e os caras conseguem E de voltar. Ciclista que teve acidente gravíssimo e voltou a pedalar, né? Sim, então tem muito essa história da superação mental, e tem o outro lado particularmente interessante, que é o trabalho em equipe ali, né? Então, em geral, as equipes têm uma pessoa que vai para tentar ganhar o Tour de France como classificação geral, e todo o resto da equipe trabalha em prol, inclusive os outros ciclistas, né? Em criar condições favoráveis ali, e isso faz toda a diferença. Ninguém chega lá sozinho, mas sim é um trabalho em equipe. Então, e cada etapa é uma batalha diferente, né? Cada etapa São é uma batalha diferente. Etapas. Exato. Tem a subida, tem a descida, tem a velocidade, é muito interessante. Muito bem, este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, no qual eu tive o prazer de conversar com Henrico Trota, Head de Research da Tivio Capital. Henrico, obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado, Vicente. Obrigado, Rodrigo. Queria agradecer também Rodrigo Freire, gestor de energia e estrutura da Tivio Capital. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Priscila. E, por fim, queria agradecer também Vicente Falanga, nosso Head de Análise em Petróleo, Gás e ESG no Bradesco BBI. Falanga, obrigada mais uma vez. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado, Tivio, por estarem aqui conosco. Muito bem. E você que está aí nos ouvindo ou assistindo, acompanhe o Insights. Estamos nas principais plataformas de áudio, no YouTube e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!